Olá, tudo bem? Eu sou o professor Edgar Manioto e esse é o canal Filosofia da Astronáutica e da Ficção Científica. E hoje nós vamos falar sobre Júlio Verne, Barão de Mauá e o New Space. Vamos lá então? Bom, vamos começar pelo Júlio Verne. Acho que todos conhecem o Júlio Verne. Afinal, quem é que nunca leu A Volta ao Mundo em 80 Dias, 20.000 Léguas Submarinas ou Viagem ao Centro da Terra, que são clássicos absolutos desse grande escritor francês, né? São os seus três principais clássicos. Acho que todos já devem ter lido esses três livros, pelo menos. Mas Júlio Verne tem um outro livro muito fantástico, um livro imperdível, daqueles que são menos lidos, mas não por isso menos importante, que é o livro da Terra-Lua. Nós podemos ver aí no centro, né, na imagem, justamente uma imagem do primeiro filme de ficção científica dos irmãos Lumière, onde eles tentam captar a essência desse livro do Júlio Verne da Terra-Lua. Lógico que com o humor da época e também com os efeitos especiais possíveis na época, não é? Nós não podemos comparar, afinal de contas, com um filme de efeito especial que nós temos hoje. Bom, aí do lado direito nós temos o Barão de Mauá. Não sei se vocês conhecem o Barão de Mauá. Infelizmente ele não é tão conhecido assim como deveria. O Barão de Mauá é um industrial, banqueiro brasileiro do século XIX. Então, tanto Júlio Verne quanto o Barão de Mauá são dois homens do século XIX. Afinal de contas, o que então esses dois homens têm a ver com o New Space? O que esses dois homens têm a ver com a nova corrida espacial, que é algo que está acontecendo agora, em pleno século XXI? Vamos saber um pouquinho mais sobre esses dois homens e como eles se ligam à nova corrida espacial? Então vamos lá. Aqui nós temos três capas dos livros do Júlio Verne. Da Terra-Lua é o livro em que o Júlio Verne vai contar sobre a fabricação deste primeiro foguete. Vamos usar foguete aí entre aspas e eu já vou explicar para vocês por quê. E o segundo livro, A Roda da Lua, é o que o Júlio Verne vai falar sobre a viagem em si. A viagem desses primeiros humanos para a Lua. Então vamos lá. No livro do Verne, o foguete é, na verdade, um projétil, como vocês podem ver aqui do lado direito. Este projétil é disparado por um gigantesco canhão. Lógico, sabemos hoje que o impacto mataria os seres humanos dentro do foguete. Mas Júlio Verne, com toda a sua imaginação, viu nesta possibilidade a única de disparar um projétil que pudesse chegar à Lua. Júlio Verne acerta em muita coisa. E o seu livro, da Terra-Lua, é bastante técnico quando a gente lê ele. Ele dá bastante descrições, ele fala dos custos dessa empreitada. É como se você estivesse realmente lendo um relatório técnico. Sabemos, lógico, que isso seria impossível. Algum tempo atrás, já há muitos anos, eu li uma reportagem de um grupo que tentava fazer um foguete como este. E, de acordo com essa reportagem, esse grupo, e eu não lembro, sinceramente, se essa tentativa já era uma tentativa que estava indo, digamos assim, para projéteis mesmo, tentando fazer projetos reais, ou ainda ficava somente a nível de especulações. Diziam que poderia ser enviado um projétil através de um canhão que ele chegaria ao espaço. Mas esse grupo, lógico, não queria enviar seres humanos ou qualquer ser vivo. Eles queriam fazer isso enviando satélites. Diziam eles que seria muito mais barato. Bom, eu não vi mais reportagens sobre esse assunto. Então talvez nunca tenha sido concretizada essa ideia.
Se algum dos telespectadores, dos ouvintes, né, souber de alguma coisa sobre isso, poste aí no comentário para a gente. Agora, o que é interessante nessa primeira ideia do Júlio Verne? E como essa primeira ideia do Júlio Verne se liga à ideia do New Space, ou Novo Espaço? É que logo no primeiro capítulo do livro, eu tenho ele aqui em mãos, nós somos apresentados ao Clube do Canhão. O que é o Clube do Canhão? É uma sociedade civil norte-americana que, após o fim da Guerra Civil Americana, todos eles são admiradores da chamada ciência balística, decidem que eles precisavam de um outro grande projeto. E é então que eles resolvem fazer o maior de todos os canhões para disparar um projeto para a Lua. Uma coisa interessante desse primeiro livro do Júlio Verne, e que liga ele à ideia de New Space, é que todo este projeto ele é feito por fundos particulares. Júlio Verne não coloca no seu primeiro livro governos realizando essa empreitada, mas justamente os particulares fazendo isso. E olha, essa é uma conexão muito interessante com a ideia de New Space, porque a nova corrida espacial ela estaria sendo marcada justamente por empreendedores, né, particulares, por empresas privadas que tentam chegar ao espaço de formas diferentes do que os governos fizeram e muito mais barata, e tornando a ideia de que o espaço, de que a ida ao espaço e a utilização do espaço seja rentável, né? Seja algo que dê um retorno financeiro para esses empreendedores. E esta ideia já estava lá no Júlio Verne no século XIX. Tanto é que em determinado momento do livro Da Terra à Lua, lá no capítulo 12, o Júlio Verne vai descrever os diversas peripécias, né, que esse clube faz para poder conseguir dinheiro. Né? Eles vão pedindo dinheiro para diversos países do mundo, onde pessoas particulares podem enviar através de diversos bancos, né, as suas contribuições e assim financiar coletivamente. Bom, de certa forma, também isso aqui é muito parecido com a Sociedade Planetária, que é uma sociedade fundada pelo Carl Sagan, né, que é uma sociedade civil, que através da doação dos seus membros também, né, faz projetos espaciais não ligados ao governo. E um desses bancos que é citado é o chamado Banco Mauá. Ele é citado como banco que recebe as doações em Buenos Aires, no Rio de Janeiro e em Montevidéu. Mas o Barão de Mauá foi o primeiro grande industrial do Brasil, lá no século XIX. E é uma figura que, infelizmente, é muito pouco conhecida no Brasil. Em uma universidade no qual eu fui professor até pouco tempo atrás, havia um curso de administração de empresas. E muitas vezes eu falava sobre o Barão de Mauá para os alunos. Cheguei a fazer palestras sobre o Barão de Mauá, inclusive uma palestra comparando a vida do Barão de Mauá com a vida do Antônio Emílio de Moraes. E era realmente estarrecedor que os alunos não conheciam sobre Mauá, que é uma figura que deveria ser muito mais conhecida por nós brasileiros. O Barão de Mauá, ele foi um grande empreendedor brasileiro e o nosso primeiro grande industrial. Aqui eu alenquei alguns dos feitos dele. Né? Então ele criou a Fundição e Companhia de Estaleiro da Ponta da Areia. Foi ele quem realizou a iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro. Ele criou e foi dono da Companhia de Navegação do Amazonas. Inclusive, essa companhia de navegação usava barcos que eram construídos no seu estaleiro. Ele construiu linhas férreas, a primeira estrada pavimentada no país. Foi ele quem realizou, colocou bondes no Rio de Janeiro, criou o Banco Mauá e Cia, fez o assentamento do cabo submarino entre o Brasil e a Europa. E como pessoa, como um liberal,
que era não só apenas um liberal econômico, mas também um liberal político. Ele distribuiu lucros das suas empresas aos funcionários. Então, essa ideia de participação dos lucros da empresa já estava lá com o Barão de Mauá. Ele foi um abolicionista, porque ele sabia que uma nação que tivesse escravos, como no caso do Brasil, jamais alcançaria as grandes nações, né, como a Inglaterra, que para ele era o parâmetro, e ele era um liberal. E, portanto, era contra a escravidão, a favor da propriedade privada e a favor de que o Brasil tivesse um mercado de consumidor interno. E para você ter mercado consumidor, você não pode ter escravos, você precisa ter uma população que tenha renda para consumir. E é por isso que ele era tão a favor da distribuição de lucros das empresas aos funcionários. Tá? Este homem, que era um comerciante, industrial e banqueiro, ele chegou a amealhar uma fortuna tão grande que em determinado momento a renda anual dele era maior do que a do próprio império. E lógico, isso despertou contrariedade entre muita gente no império. Foi feito de tudo, né, para que o Barão de Mauá não conseguisse sucesso. Acabou vindo crises e outras crises, e o barão, ele perdeu a sua fortuna, recuperou ela novamente, né, e mesmo quando veio a falecer, era um dos homens mais ricos do Brasil. Mas infelizmente o Barão de Mauá não conseguiu fazer aquilo que era o seu grande desejo, né, levar o Brasil a uma industrialização semelhante à da Europa já no século XIX. Imagina isso. Se na época o Brasil não fosse uma nação imperial, mas fosse uma república, talvez o Barão de Mauá tivesse conseguido que o Brasil participasse da segunda Revolução Industrial. Vocês sabem, a primeira Revolução Industrial foram os ingleses, a segunda foram a França, a Alemanha, né? Foram esses outros países, inclusive o próprio Estados Unidos, que participaram da segunda Revolução Industrial. Já pensou se o Brasil tivesse participado dessa segunda Revolução Industrial? E é por isso que o Verne cita ele no livro, né? Que o Verne cita o Barão de Mauá. E o Barão de Mauá realmente é uma figura que nós devemos no Brasil conhecer mais, porque ele deve servir de inspiração. Porque mesmo em um Brasil escravagista, ele via muito à frente. Tá? E hoje, quando nós pensamos no New Space, o que nós estamos pensando é justamente nisso. É que num Brasil onde o nosso programa espacial, né, governamental, ele não está, infelizmente, no mesmo nível, né? Nós não conseguimos lançar foguetes como fazem os chineses, como fazem os russos, né? Não dá nem os americanos, que são as 3 maiores potências, mas nós também não chegamos ao nível de outros países menores, não menores no sentido de que tem programas espaciais que estão ali num patamar mais ou menos semelhante como o nosso, que é o caso da Índia, por exemplo. A Índia tem um programa espacial que hoje consegue enviar os seus próprios satélites para o espaço. A França faz isso e o Brasil, infelizmente, não consegue fazer. Mas mesmo assim, se nos inspirarmos em alguém como o Barão de Mauá, talvez os nossos empreendedores, no caso, consigam fazer aquilo que o Barão de Mauá fez. Enquanto o Barão de Mauá industrializou um país que era um país agrário escravagista, talvez hoje nossos empreendedores consigam fazer algo semelhante, não é? Levar o Brasil para a corrida espacial, para o New Space, apesar dessa desvantagem inicial de ser um país que não tem um programa espacial forte. Bom, vou falar mais um pouquinho sobre o Barão de Mauá. Tá? O governo do Império não se preocupava com a indústria. Tá? E isso vai ser muito grave para o desenvolvimento do Brasil. Infelizmente, hoje nós também estamos sofrendo um processo de industrialização que vem aí há uns 20, 30 anos no Brasil. De acordo com alguns pesquisadores, até mais. Em 1815, o Brasil, para ter uma ideia, exportava o mesmo que os Estados Unidos e tinha um mercado externo maior. Em 1890, a economia brasileira era 15 vezes menor do que a americana,
Então veja quanto nós perdemos. Se em 1815 nós estávamos no mesmo patamar que os Estados Unidos, em 1890 a nossa economia era 15 vezes menor. Ou seja, o período que nós menos crescemos no Brasil foi o período do Império. O Império foi um período em que a economia brasileira não avançou nada. Até na colônia, o Brasil era mais rico, a economia brasileira crescia mais do que no Império. Com a proclamação da República, isso mudou. Por exemplo, se antes o Brasil tinha cerca de 5 bancos, em um ano de República foi para 22. No Império, os ministros imperiais consideravam que mercado de ações era coisa de agiota. Então eles comparavam as ações à agiotagem. Por isso haviam cerca de 12 sociedades anônimas no Brasil em todo o Império. Com um ano de república, só em São Paulo se passaram a 210 sociedades anônimas. E o número de empresas industriais saltou de 4 no estado de São Paulo para 73 em menos de um ano. Então, o Brasil cresceu muito durante a República. Inclusive, assim como o Barão de Mauá, ele é muito pouco trabalhado, infelizmente, nas aulas de história. A Primeira República, ela também, ela é trabalhada nessa Primeira República que vai da proclamação da República até os anos 30. Às vezes ela é vista como, digamos assim, um período em que se fala apenas da corrupção política, do caso lá do voto de cabestro, da chamada política do café com leite. Mas foi um dos períodos de maior crescimento econômico da história do Brasil. A Primeira República, os 30 e poucos anos da Primeira República, o Brasil foi uma das nações que mais cresceram no mundo. Em comparação com o período do Império, onde o Brasil foi um país que não cresceu. Então a República fez sim muito bem ao Brasil. Vamos avançar mais um pouquinho. Verne preconizou em seu romance que a iniciativa privada é que teria um papel predominante na primeira viagem do homem à Lua. Isso, sabemos, não ocorreu, mas hoje, no início do século XXI, mais de um século após Verne escrever seu romance, no final do século XIX, a iniciativa privada está, como preconizou o autor francês, tomando a dianteira dos empreendimentos espaciais. O Clube do Canhão de Júlio Verne é, de certa forma, pelo menos na ficção, a primeira empresa de New Space. O fato de Verne citar Mauá em seu livro deve servir como uma motivação para nós brasileiros nos engajarmos, seja como empreendedores, financiadores ou entusiastas na corrida espacial. Afinal, o Brasil não pode, como ficou justamente na época do Mauá, que foi na segunda Revolução Industrial, para trás. Foi justamente pelo fato do Brasil não ter feito a sua Revolução Industrial no século XIX, mas vir a fazer ela apenas praticamente no final da primeira metade do século XX, é que o nosso país acabou se transformando numa nação industrializada, mas uma nação industrializada que não domina tecnologias de ponta, e até hoje nós sofremos com isso. Até hoje nós não estamos entre as nações industrializadas que produzem as tecnologias mais inovadoras. Precisamos reverter isso. E por isso devemos dar todo o apoio e incentivo aos nossos empreendedores de New Space, porque talvez seja um momento do Brasil tomar a dianteira na nova empreitada espacial, se não com a participação que nós gostaríamos do governo, talvez com a participação, então, de empreendedores particulares. E não se esqueçam, se vocês gostaram do vídeo, deem um like, marque aquele sininho para receber as novas apresentações, os novos vídeos do canal. Se puderem, divulguem o vídeo. Se tiverem alguma contribuição, façam os comentários. Deixe os seus comentários.
pois nós agora gravaremos vídeos sempre, estaremos sempre aqui para discutir questões tanto de literatura, ficção científica, como também de astronáutica, de New Space e de vida fora da Terra, astrobiologia e etc. Tá bem? Sempre com um viés filosófico, científico, literário, ok? Então, aguardo vocês no próximo vídeo.